Sei que já passou um bom tempo e o hype já esfriou, mas eu queria muito fazer um vídeo de Invencível. Só pra avisar, nunca se meta com um Viltrumita por aí. Agora chega de papo. Saltando pros últimos episódios, que foi onde a coisa tava mais insana, tudo começa assim. Eu escolho a morte! Como dita a tradição, eu irei assumir o trono. Este é meu primeiro comando. Procurem a fraqueza que permitiu essa traição e a eliminem de nosso meio. Eles não possuem nenhuma vantagem sobre nós. Nós devemos educá-las, não por conta da rebeldia, mas porque a fraqueza delas é uma ofensa à ordem natural do universo. A cena começa numa bela noite. A cidade está movimentada, as ruas estão cheias de vida. É o dia perfeito para dar uma de X9. E Taedos, o traidor, está prestes a fazer a maior jogada sorrateira de todos os tempos. Há muito tempo, ele vinha de olho no Argal. Igual aquele colega de trabalho que fala não tem interesse na vaga, mas está atualizando o LinkedIn todo dia. E naquela noite, ele só esperou a oportunidade perfeita para atacar. E aí, ele finalmente decide terminar o serviço. Argal foi de base, foi de Americanas, foi jogar no Vasco Celestial. Isso leva ao funeral de Argal. E foi aqui que eu percebi que os Viltrumitas eram completamente malucos. Porque, me expliquem uma coisa, quem faz pose em funeral, mano? Só faltou representar os stands pra farmar aura. Os caras não estavam de luto, estavam gravando abertura de anime. Só faltava alguém chegar e falar, esse funeral foi patrocinado pela Aura Plus Premium. E o Treg começa a dizer, hoje nos reunimos para lamentar a perda de um verdadeiro guerreiro, o mais respeitado entre nós, o Imperador Argal. E como vosso novo grande regente, farei da minha missão levar Viltrum a mais planetas, mais riqueza, mais mulheres, mais PS5 e mais importante, primeiro precisamos eliminar nossa fraqueza. Você é leal? Sim. Então prove. E para sua primeira ordem como líder, Treg declara que qualquer indivíduo bucha será eliminado. Então começa o expurgo. E quando eu digo expurgo, não é uma briguinha não. Era literalmente Twitter em época de eleição, só que com super força. O planeta inteiro vira um Battle Royale. Momento perfeito para farmar XP. PUBG, Fortnite, Warzone, tudo isso parece brincadeira de criança perto do que esses malucos fizeram. Pessoas voando para todo lado, sendo arremessadas contra montanhas, esmagadas por pedras gigantes, tendo membros arrancados e indo de arrasta na hora, mano. As cenas são brutais. Todo mundo tá lutando contra todo mundo. Ninguém tá seguro. Nem mesmo as crianças escapam da violência. Aí eu fiquei tipo... Nessa hora eu percebi que não existia conselho tutelar em Viltrum. E eu tava assistindo aquilo pensando, o que esse povo fez pra ficar tão zangado assim? O pior é que Thrag nem colocou limite pra kills, e a galera só foi aumentando a sequência de eliminação. Ele basicamente disse, vão lá e resolvam isso. Mas quando ele finalmente vê a destruição causada pelo expurgo, percebe que aquilo já foi longe demais. Então sai pra interromper o festival de ketchup. Porque até ele olhou pra aquilo e pensou, rapaz, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Alguns, como Conquista, claramente não queriam parar. E o Trag disse, não vem afobado assim não, vem tranquilo. Se mexer um dedo, eu te arregaço igual o Guy fez com o Kisame. Mas eventualmente, a violência é encerrada. Com a raça Viltrumita enfraquecida, Trag decide conduzi-los rumo a uma nova era de glória. Então voltamos para a Terra e encontramos Mark. Para surpresa de absolutamente ninguém, a vida dele continua uma desgraça. O cara simplesmente não consegue ter um dia de paz. O Mark deve acordar todo dia pensando, hoje vai ser tranquilo. E o universo responde, com esse meme aqui. Os vilões aparecem sem parar. E nesse ponto da história, Mark já tá cansado de tudo. Ele basicamente decidiu, dane-se, se alguém aparece causando problema, ele resolve. Alien, demônio, robô, idoso, padeiro, apareceu na frente dele com atitude errada, já vira conteúdo. Mark tá disposto a cair na porrada com qualquer um. Quando retorna, encontra Nolan de volta à Terra, acompanhado de Allen. Os dois vieram recrutar Mark e Oliver para a futura Guerra dos Babacas. Mas Nolan também tem outros objetivos, digamos mais pessoais. Tentar recuperar Debbie. O Nolan chegou naquela fase do ex que manda mensagem às 2 da manhã falando podemos conversar? Quando Debbie abre a porta, porém, fica claro que isso não vai ser fácil. Nolan tenta conversar, tenta se explicar, tenta se reaproximar, mas Debbie bloqueia todas as tentativas. Basicamente, cada tentativa de Nolan acaba fracassando. Sem conseguir avançar, ele vai embora.
Depois disso, Mark e Oliver pegam suas coisas e partem para o espaço. Mas menos de 5 minutos depois da decolagem, a nave explode. Mano, eles nem tinham terminado de colocar o cinto de segurança. Já começou, impossível. Literalmente explode. Destroços voam por toda parte. Oliver fica desacordado. Mark verifica se ele está vivo, então olha ao redor e vê alguém que não deveria estar vivo. O Império previu sua resistência e foi por isso que me enviaram. Eu sou o Conquista. Eu sou a última chance para você cumprir o seu dever. O cara dos dentes ferrados. Que isso, cara? Meu Deus do céu! E eu sei que o Mark ficou completamente revoltado quando viu isso, porque a primeira pergunta é: como esse cara ainda tá vivo? Eu literalmente botei esse sujeito pra mamar. Mas os Viltrumitas conseguem sobreviver a praticamente qualquer coisa. Desde que reste alguma parte funcionando, ainda existe chance de voltar. Conquista aparece pronto para a segunda rodada. E imediatamente começa a provocar Mark. Cadê sua namorada? Mal posso esperar para provar ela de novo. Só besteira. Os óbvio não reage bem. Os dois começam a trocar insultos e partem para a luta. Oliver entra com a confiança de quem viu 2 vídeos de motivação no TikTok e imediatamente vira o pior bucha da história. Ele chega falando: "Nós já te matamos uma vez, podemos fazer de novo." E eu fiquei: "Nós? Meu irmão, quem é nós?" Porque eu lembro do Mark fazendo hora extra enquanto você tava em modo passageiro premium. Até o Mark olha pra ele tipo: "Você tá falando sério?" Oliver entrou na luta igual eu entro na academia depois de ver Baki. Conquista prende ele numa chave de braço e quase finaliza. Nolan precisa intervir pra salvar ele. E então, Nolan e Conquista começam a trocar golpes. Ondas de choque atravessam o espaço. Planetas inteiros parecem tremer. Enquanto isso, Conquista continua falando besteira e provocando todo mundo. Mas Mark finalmente assume o controle da luta. Ele parte pra cima de Conquista e começa uma sequência absurda de socos, um atrás do outro, sem parar. Pela primeira vez, parece que Conquista tá sendo pressionado. Oliver, porém, continua atrapalhando tudo. Toda vez que tenta ajudar, precisa ser salvo. Nolan chega ao ponto de praticamente expulsar ele da luta. Vai para aquele planeta e fica lá, e respira, seu bucha. Oliver obedece, mas Conquista percebe isso e vê ele como presa fácil. A luta fica ainda mais brutal. Mark e Conquista atravessam montanhas, rochas e tudo no caminho. Ninguém recua, ninguém desiste. Conquista começa a esmagar Mark violentamente. Golpe após golpe, costelas quebrando, sangue por todo lado. Mesmo assim, Mark continua. Ele simplesmente se recusa a cair. Até que acontece um dos momentos mais brutais da batalha. Conquista atravessa o corpo de Mark com um golpe Viltrumita. Mark fica empalado. O cenário inteiro vira sangue. Mesmo assim, ele continua. Conquista vai ainda mais longe. Começa a arrancar partes do corpo de Mark. Mas Mark resiste, mesmo à beira da morte. Ele continua lutando. Finalmente consegue agarrar o pescoço de Conquista e não solta. Conquista tenta escapar, tenta reagir, mas está enfraquecendo. Mark aperta cada vez mais, até que finalmente Conquista dá seu último suspiro. A luta termina. Depois disso, a história mostra o resto dos acontecimentos paralelos. Enquanto isso, Mark, Nolan e Oliver ficam presos num planeta esperando a recuperação de Mark. Os ferimentos são tão graves que ele mal consegue se mover. Durante esse período, Nolan e Oliver acabam convivendo mais, e Nolan finalmente é obrigado a agir como pai. Oliver faz perguntas sobre a juventude dele, querendo saber como era crescer como Viltrumita. Nolan responde que sua infância foi marcada por violência, treinamento, conquistas e muito pau nas costas. Uma vida dura, uma vida brutal, exatamente como se espera de um guerreiro de Viltrum. Deixa o like e se inscreve porque na próxima parte a situação fica tão absurda que esse vídeo vai parecer episódio filler perto do que vem aí.